Vamos falar um pouquinho de fundo imobiliário, Carol? Eu acho que a gente pode falar de fundo imobiliário, os fundos que o Stormer gosta, talvez você tenha uma carteira, não sei, mais conservadora, enfim. Sim. Bom, fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário é uma tese de investimento que eu gosto muito, como eu mencionei, prefiro até do que dividendos, justamente pelo fato de que tu tem proventos mensalmente, vocês querem me ver feliz perto do dia 14 de cada mês, eu tô assim. Dá aquela piscadinha no Isso, celular, ó, né? dia 14 tá bom, tá bom. Então, assim, sim, eu acho que vale muito a pena e tem vantagens muito grandes em trabalhar investindo em fundos imobiliários. Uma delas é, primeiro, a ausência de corretagem para compra e venda, isso facilita muito a vida. Segundo, tu consegue trabalhar com cotas, ou seja, tu não precisa aportar uma gigantesca quantidade de dinheiro, tu pode ir comprando um pouquinho todos os meses. E à medida que vão caindo novos proventos, vira um bolo de neve, tu pode investir esses proventos em novas cotas e com isso vai crescendo violentamente a tua carteira ao longo do tempo. Então e isso, por enquanto, tem vindo já isento de imposto de renda, por enquanto, né? Os dividendos, né, no Os caso. dividendos. Eu acredito que em algum momento eles vão acabar sendo taxados, é bem provável. Mas no momento os dividendos eles caem líquidos. E geralmente a gente consegue, com uma boa carteira de dividendos em fundos imobiliários, a gente consegue algo em torno de 1,1, eventualmente até 1,2 se o cara for um pouco mais agressivo ao mês livre de imposto de renda, o que eu considero um excelente retorno. Tá? Normalmente, carteiras elas devem ser compostas. Aí nós estamos entrando numa polêmica. Polêmica número 1. Qual é o número de ações ideal numa carteira de investimento de prazo mais longo? Algumas pessoas vão dizer, tu tem que ter 8 ações. Outras vão dizer que tu teria que ter 10 ações. Outras vão dizer até mesmo 20 ações. Porque à medida que tu diversifica, tu reduz o teu risco. E reduzindo o teu risco, tu consegue ter um crescimento mais estável. Bom, a maior parte dos grandes investidores e traders do século passado, que fizeram vários e vários milhões de dólares, eles não diversificavam. Eles pegavam, estudavam 2 ou 3 empresas e era fichas nessas 2 ou 3 empresas fortemente. Então vale muito a pena ali o pessoal que trabalhava dessa forma, como por exemplo o William O'Neill, como por exemplo o Gerald Leb, como por exemplo o próprio Jesse Livermore, como por exemplo o Nicolas Darvas. Todos eles diziam que, cara, esse negócio de diversificar, tu reduz risco, mas tu reduz rentabilidade gigantescamente. Então, se você tem uma carteira de fundos imobiliários, quantos fundos imobiliários deveria estar na sua carteira? Se tu quiser ser mais agressivo no resultado financeiro que a tua carteira te oferece por mês, tu vai ter que concentrar em 2 ou 3 no máximo. Se tu quiser ser mais conservador, quiser ser mais diversificado, teu resultado percentual ao mês vai reduzir para algo em torno de 0,9, eventualmente 1. Então vai muito do perfil de cada pessoa. O nível de agressividade, a idade que ele tem, essas coisas todas. Para uma pessoa na faixa dos 50 anos, que é o meu caso, ou uma pessoa que já está mais estabilizada, eu acho que uma carteira em torno de 8 fundos imobiliários tá de bom tamanho. Tá? Independente do valor de patrimônio. Independente do valor de patrimônio. Tá? Porque como não existe um custo para montar essas operações, já que a taxa de corretagem é inexistente, o cara pode montar 8 ativos, escolher 8 fundos e trabalhar com eles de uma maneira bem legal. Bom, agora quais fundos? Entendo que fundos imobiliários eles trabalham em forma de tipologias. Então nós vamos ter fundo imobiliário focado, por exemplo, em shopping center, vamos ter fundo imobiliário em laje comercial, vamos ter shopping center focado em agro, vamos ter fundo imobiliário focado em agro, vamos ter fundo imobiliário focado em galpão logístico, enfim. O ideal é que a gente não tenha sobreposições de tipologias. Tipo assim, não adianta tu ter 8 fundos imobiliários e todos eles serem 8 fundos de papel. Porque aí tu tá muito concentrado em um único setor. Então o ideal é que tu tenha um representante de cada tipo. Um representante educacional, um representante de galpão, um representante de laje comercial, um de shopping, um de agro e assim por diante. Então, a forma como eu faço eu quero ter pelo menos um representante de cada time. Assim como dentro de um time de futebol, a gente vai ter um jogador com cada função, eu quero dentro do meu time, dentro do meu fundo imobiliário, eu quero ter um de cada tipo. Né? Eu quero ter um zagueiro, eu quero ter um atacante, eu quero ter um meio campo, eu quero ter um volante, eu quero ter esse tipo de... Reserva, eu quero ter reserva, eu quero ter um goleiro. Bom,
Então, essa é a forma que eu começo a distribuir. Lógico que quando eu olho um fundo imobiliário, eu quero, por exemplo, um fundo de laje. Fundo de laje, eu vou querer um fundo de laje que tenha, de preferência, múltiplos imóveis em várias cidades do país, não apenas concentrado numa única cidade ou num único imóvel, ou num único locatário. Porque se aquele cara sair, eu vou ter problemas nesse fundo. Então, eu vou ter um fundo que, de preferência, seja diversificado. Eu gosto muito também de olhar quais são os gestores e qual é a administradora daquele fundo. O pessoal da Quineia faz um trabalho fantástico na gestão de fundos imobiliários. Tá? Então, se tem algum fundo imobiliário com o qual, cara, eu posso botar a mão de que esse fundo está bem gerido, são os fundos da Quineia. Tá? Então, qualquer um da Quineia, eu olho, tá, esse aqui eu posso colocar. KNRI, KNSC. KNCR. KNCR eu acho muito lindo, muito bom. Então, todos da Quineia eu vou tranquilo, sem nenhuma dúvida. Aí tem alguns outros que eventualmente são interessantes. A gente tem, por exemplo, o XPCA 11, eu tinha uma posição bem boa nele. Recentemente eu saí dela, eu reduzi minha posição, porque o setor de agro está sentindo muito nos últimos meses. Oscila muito, é muito volátil, é commodity, né? Isso. Então, eu me afastei um pouco mais do setor de agro nesse momento, estou reduzindo minha exposição no setor de agro. Eu gosto o MXRF11 até que está indo relativamente bem, eu tenho mantido posições nele. HBAT11 e RDM11, esse é um fundo de papel clássico, o Iridium. Quais outros que a gente poderia colocar aqui dentro da nossa lista? Shopping, você tem? Shopping, eu gosto do shopping. Aqui o Jardins, o Shopping Jardim eu gosto bastante, eu acho que é um fundo legalzinho. Ele não paga muito nesse momento, na verdade o shopping está passando por uma reestruturação depois da pandemia, mas eu acho que é um shopping interessante e a gente pode dar uma olhada e ter uma parte do nosso patrimônio ali. Eu gosto muito de galpão logístico quando a economia começa a se ativar. Sim. Não é o caso agora. Tá? Infelizmente, a nossa economia não está entrando num processo de ativação. Nossa economia está entrando em um processo de estagnação. E isso tende a piorar um pouco o desempenho destes fundos específicos. Por outro lado, e tem um lado bastante positivo para quem estiver querendo entrar nesse mercado, é o seguinte. Pessoal em casa, fundos imobiliários são um setor inversamente cíclico com a taxa de juros. Tá? Então, se você tem uma perspectiva de taxa de juros futuro no Brasil caindo, fundos imobiliários sobem. Taxa de juros futuro Brasil subindo, fundos imobiliários começam a perder interesse. Isso é uma regra geral. Mas por que isso funciona dessa maneira, André? Porque, cara, o mesmo investidor que trabalha renda fixa vai trabalhar fundo imobiliário. Uhum. Se ele tem uma taxa de juros alta na renda fixa, ele tira o dinheiro do fundo imobiliário e ele vai automaticamente para a renda fixa. Se daqui a pouco ele vê que a renda fixa dele não está rendendo lufas porque a taxa de juros caiu, o que ele faz? Ele tira o dinheiro da renda fixa Começa a mexer, vai pra lá, e traz para o fundo imobiliário. Então, neste momento, qual a perspectiva que a gente tem para a taxa de juros Brasil? Cair. A gente está vendo que o governo está pressionando cada vez mais o nosso Banco Central, e isso deve acelerar muito mais a partir do final do ano, quando vai acontecer a troca do presidente do Banco Central, e provavelmente vai ser o Gallipoli. E o Gallipoli é muito mais alinhado com o governo, no sentido de cortes de juros mais fortes, e isso automaticamente favorece, sim, o setor de fundos imobiliários. Né? Então, eu olho para fundos imobiliários, talvez... mas só que eu acho que a janela perfeita de oportunidade de compra de fundo imobiliário foi uns 3 meses atrás. Sim. No meu entendimento. E a gente Até um viu, pouco né? pra trás, né? O FIX subiu Tinha muito. coisa muito barata, né? Fundos de shopping estavam negociando muito abaixo. Cara, Fundos de shopping subiu muito em 2023, né? tinha fundo de shopping que estava com o preço valor patrimonial de 0,05, 0,6. E bons shoppings, né? shoppings. Bons negócios. Acho que tivemos boas oportunidades aí.